Boa noite a todos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre esta igreja. Esta, querendo Deus, será a minha última fala, na segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar com os irmãos aqui em Londrina. E eu queria, mais uma vez, agradecer de coração, em nome da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, em Campina Grande, da minha família, que está aqui, pelo privilégio que Deus me deu de passar esses dias com os irmãos. Eu espero que, de algum modo, eu possa ter retribuído todo o bem que vocês me fizeram, a mim e a minha casa. Nós vamos voltar para Campina Grande amanhã com alegria no nosso coração e com um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus tem o seu povo espalhado na terra. E nós chegamos numa cidade que para nós é diferente, é estranha, no sentido de não ser a nossa cidade, e somos tão bem acolhidos. Agradecer pela vida do pastor Glênio, que Deus possa dar muitos e muitos anos para ele e para toda a sua casa. O pastor Glênio é verdadeiramente uma referência de pastor, e deveria, disse-se a ele hoje em particular, direi agora em público, uma referência de pastor para qualquer pastor jovem, porque faz bem a mesma coisa durante muito tempo. E isso é sinal de que vocês são muito abençoados aqui. Então, agradeço pela oportunidade. Espero que, se vocês estiverem um dia na Paraíba, seja em Campina Grande ou em João Pessoa, onde nós temos uma congregação, possam nos visitar, para que a gente, de alguma forma, retribua o carinho que vocês tiveram pela minha casa durante esses dias. E que Deus nos dê a oportunidade de revermos uns aos outros em breve. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro da Escritura, Gênesis, capítulo 45, versos 1 a 15, texto que julgo eu ser um dos mais emocionantes de toda a Bíblia. Quando José ele vai se revelar aos seus irmãos que o venderam. Gênesis 45, 1 a 15. Nós vamos ouvir hoje uma exposição a respeito da vocação, a genuína vocação da família à luz da Escritura. Ouçamos a voz do Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome,
para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus Santíssimo, a Tua palavra é viva para nos salvar, para nos perdoar, mas também para restabelecer os laços entre os homens. Não apenas a nossa relação com o Senhor, mas também uns com os outros. E não há laço mais vivo, mais próximo, mais análogo, Senhor Deus, à relação que temos com o Senhor, do que a relação da nossa casa, com aqueles que trazem nos seus corpos o mesmo sangue que o nosso. É bem verdade, Senhor Deus, que ao longo da vida, nem sempre essas relações são as melhores. Por muitos motivos. Certamente algumas famílias estão abaladas aqui esta noite. O meu pedido é que por meio desta palavra o Senhor me use como instrumento do Senhor, como arauto do Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho a estas famílias. Que a verdadeira vocação da família seja exaltada. Que o orgulho, que a soberba e todos os demais pecados, Senhor Deus, que nos afastam do Senhor e uns dos outros, possam ser tratados esta noite, para o louvor da glória do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e para o bem do Teu povo. Amém. Uma dificuldade muito grande que nós temos em todas as nossas relações é saber qual é a natureza verdadeira que Deus deu a cada uma delas. O que é cada uma dessas relações? O que é a relação entre marido e mulher, a relação entre pais e filhos, a relação entre amigo e amigos, e a relação que nós temos com os irmãos na igreja. Como isso se deu ao longo da história e principalmente como Deus revelou na sua palavra que essas relações se dariam de modo ideal. É isso que nós temos trabalhado todos os dias aqui, desde a última sexta-feira. Mas existe uma vocação maior, que é a vocação para a família. São os laços familiares. Quando um pai, uma mãe, seus filhos estão unidos, sozinhos em casa. E esse é um tipo de relação que ele não pode ter intromissão externa. Essa relação ela precisa se dar na intimidade da família. Nós precisamos aprender como lidar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, os filhos com os seus pais, e isso num ambiente fechado. A intimidade do nosso lar precisa revelar aquilo que nós cremos. E isto não tem sido fácil. Ao longo da vida a gente acaba se atropelando uns aos outros, machucando uns aos outros, falando o que não devia, escutando o que não deveríamos escutar. E assim, essas relações tão benditas, tão maravilhosas, tão gloriosas, que deveriam ser, ou promover uma casa tranquila, pacífica, um lugar que seria o nosso porto seguro, transforma esse lugar no pior de todos os lugares. O lugar mais terrível. Muitos anseiam por não chegar em casa, porque sabem que chegando, eles vão ter um ambiente pesado, um ambiente duro,
um ambiente inóspito. Alguns chegam a dizer que dormem com o inimigo ou com sua inimiga. Mas não é para ser assim. Não deveria ser assim. Não é esta a vocação da nossa família. E por esses muitos atropelos, nós começamos a dar um novo significado à família. Não mais o ideal, e que foi revelado na palavra, mas um novo. Porque já é tão ruim viver nessa casa, eu preciso de um significado para me manter dentro dela. Quando o casal já não se dá bem, então eles dizem assim: vamos nos manter juntos, pelo menos para criar os nossos filhos. Mas a vocação da família não é criação de filhos. A vocação da família é superior a isto. Uma consequência lógica da formação de uma família é ter filhos. Porque antes de nós termos filhos, já existia sim um núcleo familiar entre marido e mulher. E naturalmente eles vão buscar ter filhos, mas ter filhos não é aquilo que sustenta o casamento, porque o casamento existia antes dos filhos. Percebe? A vocação da família não é ter filhos, mas é uma consequência natural. Alguns jovens na igreja, eles também buscam um casamento, porque eles querem, de alguma maneira, ter os prazeres do casamento. E usufruir destes prazeres de viajar sozinho com aquele que agora é seu namorado, mas se for marido, você vai ter autorização para viajar, de andar, de passear. Coisas que são muito boas e que são, de fato, próprias do casamento. Mas a vocação da família não é a satisfação dos meus confortos e das minhas diversões. A vocação da família é muito superior a isto. A vocação da família também não é angariar bens. Nós aprendemos o discurso, de conservadorismo, que a propriedade privada ela cresce à medida que as famílias são fortes. Isto é verdadeiro, isto é justo, mas não é a vocação da família. É uma consequência natural de famílias bem ordenadas. Mas não é a natureza da família criar propriedade. Então, de fato, qual é a natureza da família? Qual é a vocação da família? Porque Deus criou a família e a colocou no mundo. A vocação da família é o serviço. Nós formamos família para servirmos. Um servir ao outro e todos servindo ao Senhor. Se isto for o motivo maior pelo qual você iniciou ou deseja iniciar uma nova família, vá em frente. Você vai bem. Mas se você forma família para se servir da família, você vai mal. O teu casamento irá mal. Os teus filhos terão um destino terrível, porque eles vão aprender de você que aquele lugar é um lugar para se servir. Eles se servirão de você, você se servirá deles, você se servirá da sua esposa se servirá de você. Todos buscam o serviço do outro para si. E se a família, como vimos ontem, é um grande sermão do Evangelho, é a grande pregação da nossa vida, nós devemos lembrar que Cristo veio para esse mundo não para se servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E os muitos não são todos, mas a sua família. Portanto, nos aproximar de um texto como esse, onde há choro, onde há confissão de pecados, onde há perdão de pecados, onde há esperança dentro da nossa casa, é nos aproximar de um texto que nos ensina que o Evangelho pode ser vivido na vocação da minha família. Mas essa vocação depende de uma disposição do teu coração. Você precisa aprender a servir. E serviço, irmãos, é sinônimo de cruz. Serviço é sinônimo de sofrimento.
Os irmãos conhecem bem a história de José, mas é sempre bom lembrar. José vivia bem na casa dos seus pais. Ele era bem visto pelo seu pai. Era o filho da mocidade, era o filho que dava mais alegria ao coração daquele homem. Mas um dia José teve sonhos que foram dados por Deus, que o faziam superior aos seus irmãos e superior até aos seus pais. Ele fazia-se maior do que o sol e do que a lua. Mas não foi ele que inventou aquilo. Não foi algo do coração de José, porque José era amado pelo seu pai, porque servia ao seu pai. Foi Deus que disse que ele seria um grande governador, um grande senhor. Ele nunca buscou. O que ele buscava era o serviço na sua casa. Porém, os seus irmãos, que não gostavam de servir e que eram invejosos, tentaram obstruir os sonhos de José, matar os sonhos de José. E não podendo matar a providência de Deus, eles intentaram matar o seu irmão. E ali num sopro de sanidade, um dos seus irmãos disse: não vamos matar, nós vamos apenas vendê-lo. E como nós sabemos, José foi parar no Egito, na casa de Potifar, e ali ele serviu mais uma vez. Ele era tão fiel no seu serviço, tão verdadeiro na sua obra, que Potifar colocou toda a sua casa nas mãos de José. E José mais uma vez foi injustamente acusado de algo que não fez. Ele havia dito que não quebraria o mandamento do Senhor e não faria aquilo com Potifar, porque era infidelidade e ele estava ali para servir. Ele não se deitaria com a mulher de Potifar. Dali ele sai e vai para a prisão. O que é que José vai fazer na prisão? Servir. E serviu tanto que a Bíblia nos conta que durante o período em que ele estava preso, ele foi próspero. Você tem servido, mesmo em condições difíceis, e acha que este serviço não é prosperidade, porque não é bem visto aos olhos do mundo? Não importa. O serviço não tem que ser bem visto aos olhos do mundo, tem que ser bem visto aos olhos de Deus. Ele era próspero na prisão. Até que um dia, depois de interpretar sonhos de ex-funcionários do próprio rei, o rei Faraó tem sonhos e chama todos os magos do Egito, todos os sábios do Egito. Nenhum deles conseguiu decifrar os sonhos de Faraó. E aí aquele homem que esteve na prisão com José disse: eu me lembro, porque existe um homem, um judeu, que eu conheci na prisão, e este homem ele tem poder, perceba as palavras, ele tem poder para interpretar sonhos. José é chamado, é colocado de frente a Faraó, e Faraó repete as palavras do seu funcionário, do seu servo: você tem poder para interpretar sonhos? Lembram-se da resposta de José: eu não tenho poder para isso, mas o Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele me dará a interpretação do teu sonho. Se Ele quiser. Nós não nos servimos de Deus. Deus, se quiser, Ele nos dá o poder. Nós servimos a Deus. E segundo o seu poder que opera em nós, Ele age por meio do seu povo. Pastores não têm poder sozinhos. Presbíteros, diáconos, irmãos da igreja, todos precisam servir a Deus. E se Deus quiser, Ele nos dará algum poder. Então, José interpreta aquele sonho e imediatamente a resposta de Faraó é: quem há tão sábio como José em todo o Egito? Quem há tão sábio? Os irmãos lembram como o povo de Israel era tratado?
Que povo é este tão sábio como Israel? Que tem leis tão excelentes como Israel? Isto está registrado em Deuteronômio. Que povo é esse? De onde procede essa sabedoria? Não é do povo. A nossa sabedoria, irmãos, procede de Deus. Porque servimos a Deus, então o Senhor nos agracia com a sua sabedoria, para que nós possamos abençoar e servir outras pessoas. E Ele começa a organizar tudo para que não faltasse alimento no Egito. Até que a fome bate lá na casa de Jacó. E a família dele tem que descer para o Egito. Perceba, a própria geografia do texto fala muito. Estudar a geografia bíblica nos faz entender por que descer, por que subir. Porque quando Deus foi levar o povo do Egito para Canaã, eles subiram como que quem sobe da morte para a vida. A geografia daquela região mostra a geografia da nossa vida eterna. Nós sairemos da morte para a vida em Cristo. Eles saíram do Egito para Canaã. Mas agora, antes disso acontecer, eles estão deixando a terra da promessa para o Egito. Eles estão descendo. Mas lá eles vão encontrar um Salvador. Quando os irmãos de José chegam até o Egito, eles não reconhecem o seu antigo irmão que foi tão maltratado. Zafenat Paneia, que era o nome grego, né? O nome egípcio, aliás, de José. Ele provavelmente estava com as feições distintas, né? Ele estava há muitos anos já no Egito, agora era um governador do Egito. E ele não foi reconhecido. E José, ele se apega a esta dificuldade dos seus irmãos de reconhecê-lo, para tratar com o coração daqueles irmãos. Quando nós começamos a ler o texto, né, da história de José, anterior aqui a Gênesis 45, muitos podem pensar que foi maldade de José o que ele fez, porque ele fez alguns testes com seus irmãos. Ele deixou eles pedirem, e ele disse: eu vou dar, mas vocês vão ter que voltar, e vão chamar o pai de vocês, e o pai de vocês tem que vir. O irmão mais novo tem que vir, e depois o pai tem que vir. Quando José manda abastecer os carros dos seus irmãos, ele disse: bota um dos meus copos lá e devolve o dinheiro. Diz que eles roubaram o dinheiro na volta e que eles estão roubando inclusive utensílios do rei. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele não se revela logo? Depois ele diz: você vai ter que buscar o meu irmão mais novo, Benjamim. Obviamente não nestas palavras, mas ele pergunta se eles têm um irmão mais novo e diz: eu só ajudarei novamente se vocês trouxerem toda a família. Por que José está fazendo isto? Porque o serviço verdadeiro, ele se presta para um fim. O serviço não é para a bajulação. O serviço não é simplesmente para dar o que o outro quer na hora que quer. Nós servimos a nossa casa para fins eternos. Trabalhar para trazer o pão para a mesa da nossa casa é bom. Mas é melhor quando nós ensinamos aos nossos filhos que aquele pão é um sinal de que Deus abençoou para a nossa eternidade. Porque os nossos filhos não sabem que é apenas o fruto do meu trabalho, mas é a graça de Deus que traz o pão para a mesa da minha casa. É um bem temporal, mas que tem uma finalidade eterna. O Senhor está alimentando o nosso corpo para que nós possamos servi-lo completamente até o dia da nossa morte. Então José faz estas coisas com o seguinte objetivo. Veja, quem eram seus irmãos? Homens invejosos, homens avarentos e homens que não perdoavam.
Preste atenção, eles eram assim. Então José diz: vocês roubaram o meu dinheiro. Vocês estão levando o meu dinheiro. Veja, se eles de fato fossem ladrões ainda naquela época, no meio do caminho, quando eles perceberam que o dinheiro estava lá, o dinheiro que eles pagaram pelo alimento, eles não voltariam. José colocou o dinheiro lá para testá-los, para ver até onde ia a avareza daqueles homens passados tantos anos. E sabe o que foi que eles fizeram? Ao perceber o dinheiro, eles voltaram e foram acusados de ladrões. E eles se defenderam e disseram: não, meu senhor, nós não somos ladrões. Nós somos homens honestos. Os avarentos já não são mais avarentos. Fruto de quê? Do sofrimento, do precisar de comida, do não ter mais pompa e circunstância. Qual agora a necessidade da discussão de quem é maior e quem é menor? Você está prestes a morrer. Boa parte das discussões na nossa casa, irmãos, dos problemas de família, não fazem sentido nenhum quando um de nós está à beira da morte. Já percebeu isso? As nossas diferenças se acabam. Aqueles problemas que pareciam montanhas de problemas viram nada. Eles simplesmente desejam viver. Maior, menor, isso não importa. Nós somos homens honestos. Não queremos o teu dinheiro. Ele diz: então vocês vão ter que buscar o filho mais novo. E aí, um dos irmãos mais experientes, Judá, ele fica desesperado. Sabe por quê? Porque na lembrança deles, eles já traziam à memória o que haviam feito com o seu pai muitos anos antes. Ao vender José, ao dizer ao seu pai que José tinha sido morto, eles afligiram muito o coração de Jacó à época. Só que agora ele é um homem velho. E qual é a preocupação de Judá? Nós vamos matar o nosso pai. Porque se acontecer qualquer coisa a Benjamim, ele morre. É o filho mais querido dele. Nós vamos matar o nosso pai. Mas isso era um teste. Há uma proposta de Judá, se você voltar comigo, capítulo 44, a partir do verso 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite-me que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco.
Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu que meu pai sobrevirá. O argumento é simples. Se não formos todos, se este irmão mais velho, mais novo não voltar, o meu pai vai morrer. Ele não suporta mais o desgosto. Mas eu tenho uma proposta. Um de nós vai ficar no lugar dele. Preste bem atenção. Um de nós vai sofrer no lugar do irmão. Irmãos invejosos e avarentos que queriam sempre o bem e a primeira posição para si. Agora, humilhados pelo sofrimento, sabe o que é que eles estão fazendo? Eles estão dizendo: eu quero sofrer pelo meu irmão. Eu não quero mais dar desgosto ao meu pai. E eu prefiro sofrer no lugar do meu irmão. Eu fico e meu irmão vai. Eu não quero ver mais minha casa chorando. Você imagina como é que estava o coração de José aqui? Ponto a ponto, os seus irmãos estão sendo tratados, o coração dele está sendo quebrantado, o evangelho está entrando na família dele, ele está vendo isso com seus olhos. Mas foram mais de 20 anos, longe da família. Imagina quando ele estava na casa de Potifar e foi injustiçado mais uma vez. O que é que passou na cabeça desse homem? Eu nunca mais vou ver minha família. E eles nunca vão conhecer o verdadeiro Deus. Quando ele foi para a prisão, quando ele estava agora como governador, mas agora ele está vendo que todas as promessas de Deus estavam se cumprindo diante dos seus próprios olhos. Não importa se vai ser 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20 anos. As promessas do Senhor, os sonhos que Deus deu ao seu povo, se cumprirão. Porque os irmãos de José queriam matá-lo para enterrar com ele mesmo os seus sonhos. Mas, ao contrário, o que eles fizeram foi concretizar os sonhos de José pela própria maldade dos seus corações. E dentro do sonho de José havia serviço para fazer o bem à sua família. E ele testa um por um dos seus irmãos. É justamente aqui que fica a interrogação para o capítulo 45. Qual será a resposta de José depois desta sábia sugestão do seu irmão? Deixa alguém ficar no lugar de Benjamim, mas ele precisa voltar, porque senão o nosso pai vai morrer. E José viu a avareza, a inveja e todas as outras mazelas da sua casa desmoronarem naquele momento. O que é que ele faz no capítulo 45, verso 1? Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele começou a chorar.
ele gritou e mandou todos os egípcios saírem dali. Ficou só a família dele. Quando os problemas estão na nossa casa, eles não dizem respeito a mais ninguém. Quando nós estamos tratando as questões da nossa casa, não tem nada que vizinho, que amigo, absolutamente ninguém. É o problema da minha casa. É a intimidade da minha casa que está em jogo. Percebe? Existem muitas pessoas boas que querem nos ajudar. Existem momentos para isso. Mas um líder, um pai de família, ele precisa lembrar que a preservação da intimidade da nossa casa é um bem caríssimo. E que aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa diz respeito somente a nós. Nós temos muitas boas situações que nós podemos dividir com o outro. Mas algumas dizem respeito somente à nossa casa. José ficou com os seus irmãos e chorou. E chorou por quê? Alguém pode ficar pensando assim, né? Ele estava com saudade dos seus irmãos, mas ele estava com saudade até agora e não chorou. Então este não é o motivo do choro. José chorou porque ele estava vendo que Deus estava tratando o coração dos seus irmãos por meio do seu serviço. E esta é a vocação do homem para a sua família. Servir aos seus, ainda que eles não entendam. Ainda que eles não estejam conscientes do meu serviço. Eu preciso servir para o benefício da minha casa, ainda que ninguém na minha casa me compreenda. Isso faz um homem chorar. Os meus irmãos estão sendo tratados. Agora veja, verso 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Ele começa a chorar, ele grita, expulsa todo mundo, começa a chorar, e os irmãos dele ficam sem entender nada. O que foi que aconteceu com esse homem? E ele tem que se revelar: eu sou José. É um Salvador que precisa se revelar, porque aqueles que precisavam de salvação não conheciam a Ele. Um dia, muitos anos depois, um homem chamado Saulo de Tarso ia pelo caminho de Damasco e foi parado por uma forte luz que o derrubou no chão. E aquele a quem ele tanto procurava, como fariseu de fariseus, disse a Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus Cristo. Você não me reconheceu, Paulo, mas eu sou o teu Senhor. Nós não reconheceríamos nunca o nosso Salvador se Ele não se revelasse a nós. Ele que sofreu e serviu-nos, não nos foi reconhecido. Desceu dos céus, deixou a sua glória, viveu no meio de homens e mulheres más como nós somos, irmãos. E nós não podemos reconhecê-lo se ele não dissesse: eu sou Jesus a quem vocês perseguem. Qual é a reação? Eles ficam atemorizados, eles não dão uma palavra. A pergunta de José é: onde está o meu pai? Ele ainda vive? Qual era o interesse dele? Cadê o meu pai? Porque o desejo na minha vida foi servir ao meu pai, e eu não pude mais servi-lo por vossa causa. Eu quero voltar para o meu pai.
Eu estou aqui para salvá-los, mas eu quero meu pai. E eles ficam simplesmente calados. Verso 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Parece que eles ainda não tinham processado. E ficaram distantes de José. José se revelando não mais como um governador, mas como um irmão. Ele disse: chegai-vos a mim. O que foi que aconteceu no Éden, quando o homem pecou? O Senhor os expulsou do paraíso. E colocou anjos com espadas, impedindo a volta à presença de Deus. Há uma barreira entre nós e o nosso Senhor. Mas a carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz que após a morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua assunção, abriu-se um novo caminho. Um novo caminho quando o véu foi rasgado. E sabe o que é que o nosso Senhor diz lá em Hebreus 10, 19? Achegai-vos confiadamente, ousadamente, até o trono da graça. Ele diz em outro lugar: porque vocês acharão neste lugar graça e misericórdia em tempo oportuno. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Nós podemos nos achegar ao nosso irmão mais velho. Nós podemos nos achegar ao Pai por meio do nosso irmão mais velho. Não tenham medo. Por que o temor? O Senhor veio para salvar os pecadores, os seus irmãos. Esta é a história do Evangelho. Nós temos medo de ir até Cristo. Cristo disse: não tenham medo. Ele disse: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Jesus disse: eu sou Jesus Cristo, a quem vós entregastes na cruz do Calvário. Ele prossegue, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. O terror deles passa a ser tranquilizado pelas palavras de José. Ele diz assim: não se atemorizem mais. Não se atemorizem mais. Veja o verso 5. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Se você abrir sua Bíblia comigo, lá no capítulo 50, já no finzinho da história de José, depois da morte do seu pai, os seus irmãos ficaram aterrorizados, porque achavam que, tendo morrido Jacó, ele iria acabar com seus irmãos. Então, eles disseram, verso 17, observe: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Infelizmente, essa nossa tradução não é das melhores, né? Quando ela diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou. Deus toma o mal e torna em bem. Não é bem isso que o texto diz no original, mas vocês intentaram o mal contra mim e Deus, porém, intentou o bem. Ou seja,
A intenção dos vossos atos eram más. Todas as intenções eram más. Mas a intenção de Deus era boa. E Ele cumpriu os intentos do seu coração. Vocês queriam o mal, mas Deus queria o bem. Note que no começo e no meio da história, José não tinha como saber qual era a intenção do coração de Deus. Nós também somos assim. Nós não temos como prever como a providência de Deus se dará na nossa vida. Mas não há nada mais maravilhoso do que perceber, depois de alguns anos, findada a história, qual era a intenção de Deus para a nossa vida. E compreender esta providência é maravilhoso. Ao invés de debater com a providência, compreendê-la. Todo o meu trabalho, todo o meu serviço tinha um fim. Enquanto vocês intentavam o mal, Deus intentava o bem. E olha o que aconteceu. E eu queria chamar a atenção de vocês porque este versículo está em Gênesis 50. Preste muito bem atenção a isso. Como é que começa o livro de Gênesis? Deus criando todas as coisas. O que é que Deus dizia, como Ele interpretava os seus atos criativos após o final de cada dia? Ele dizia, e é bom. E disse Deus, é bom. E no final de todos os dias, Ele disse, depois de criar o homem e a mulher, e disse Deus, é muito bom. Sabe por quê? Porque ali estava sendo anunciado que o intento do coração de Deus para com o homem, desde a criação, foi muito bom. Então não diga, nas nossas muitas loucuras que passam pela nossa cabeça, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus não é bom? Como Deus é bom e tais coisas acontecem? Porque Deus é bom desde o princípio. Os intentos de Deus, todos são bons. Aí no final de Gênesis, capítulo 50, em meio a uma história de muito sofrimento de um servo de Deus, que segundo a história nunca fez nada para passar pelo que passou. Este servo reconhece que o mesmo Deus da criação é o Deus da redenção. Ele é bom. Não importa o que a nossa família passe, não importa o caminho que Deus vai fazer a nossa família passar, Ele é bom e ponto final. Porque se eu não vejo a bondade de Deus hoje na minha casa, pela situação que a minha casa está, espere, aguarde, porque como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. José sabia disso antes de Paulo nos revelar. Como é que alguém pode conhecer tão bem a Escritura? Sabe como? Pelo caminho do serviço, que é o caminho do sofrimento, que é a vocação da família. Deus intentou o bem. Volta comigo lá para Gênesis 45. Ele anuncia, nós vamos ter ainda 5 anos de fome. Mas Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar, verso 7, a vida por um grande livramento. Percebe que os egípcios estão lá fora do prédio. E só Israel está aqui, só a igreja está dentro, ouvindo essas palavras. Porque as palavras de salvação são, em primeiro lugar, para os crentes, para os eleitos de Deus. Ele não diz essas palavras para os ímpios, em primeiro lugar. Ele diz, foi para a vossa conservação. Irmãos, vocês são muito privilegiados por estarem escutando isto esta noite. É para a vossa preservação que Deus fez tudo em Cristo. Para o vosso bem,
para o bem da vossa casa. Não é para o bem do mundo. Não é para o bem do Egito. Não é porque Deus fez com que o Egito tivesse muito dinheiro, alguém vai fazer uma avaliação econômica sobre o assunto. É possível fazer? É, mas não é o princípio do texto. O texto está dizendo, é para Israel, é para o meu povo, para que haja grande livramento. A história da redenção é a história de um povo, o povo de Deus. E ele continua, verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja que ele inverte. Não, vocês não mandam na história. Até mesmo, irmãos, as pessoas mais queridas, que nos afligiram a alma, nós precisamos desviar nossa ira delas. Porque não é contra a carne e sangue que nós militamos, mas contra principados e potestades. Foram usados pelo inimigo e acima dele por Deus. Então não foram vocês que fizeram isso, simplesmente foi Deus que me trouxe aqui para conservar a vossa vida e para me fazer pai de Faraó, porque assim era chamado o primeiro-ministro do Egito. E agora eu vou ter condições de salvá-los. Verso 9, apressai-vos, subi a meu pai, diz-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. E eu acho isso aqui fantástico, né? Ele diz, vai lá, chama meu pai, traz a minha família. Eu separei uma terra. A terra aqui é a terra de Gósen. Ela já ficava como que no caminho de volta para Canaã. É como se ele estivesse antecipando a história. A história diz o seguinte, vocês vão vir para o Egito, mas o Egito não é o lugar de vocês. O mundo não é nosso lugar. É a Jerusalém celestial. Então vocês vão vir para cá, e vocês vão ter um lugar para trabalhar, mas não é aqui. Por outro lado, é como nas próprias palavras de Cristo. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele diz, traga meu pai, tragam os rebanhos, porque esta terra será a terra, a vossa, dos vossos filhos e dos filhos dos teus filhos. Quando o apóstolo Pedro pregou no Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele diz, vocês mataram o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E os interlocutores que estavam ali ficaram admirados e ficaram com o coração compungido. E tão desesperados, perguntaram a Pedro, Pedro, e o que nós faremos agora? Lembram-se das palavras de Pedro? Arrependam-se, creiam no Senhor, sejam batizados, e será abençoada não somente a tua geração, mas você, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. José estava anunciando as palavras de Pedro. José estava anunciando as promessas de Cristo. Eu vim preparar lugar. Eu vim adiante de vós, para que vocês e a família de vocês estejam comigo. Tomem posse dessa verdade, irmãos. A salvação não é só para mim, é para minha casa. Mas não é só para minha filha, para as minhas filhas, mas para as filhas das minhas filhas. Gerações serão abençoadas por esta igreja. Quantas gerações já foram, quantas serão ainda, se nós simplesmente tomarmos conta da nossa casa, servirmos a nossa casa e não nos servirmos dela.
Quantos serão abençoados por Deus, irmãos, se ouvirmos a voz do Senhor? E se ouvirem, não endureçais o vosso coração. Ele diz, verso 11: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Volta para lá e diz, sou eu mesmo, não é outro. Benjamim é prova. Por quê? Porque Benjamim era o filho que José só teve a possibilidade de conviver 1 ano. Então, Benjamim, ele não se envolveu naquele caso da venda. Ele era imparcial, vamos dizer assim. Então, Benjamim é minha testemunha que o que está acontecendo é verdadeiro. Ele continua, verso 13: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tens visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E agora, ele diz, verso 14: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Tem preço isso aqui? Ele terminou de falar. Ele disse, tudo que eu tenho é de vocês. É para sustentar a minha casa. Vocês intentaram me matar. Vocês foram invejosos, maldosos. Vocês queriam me matar. Mas o fruto do meu penoso trabalho, eu vou dar a vocês, que não merecem. O que é que Jesus Cristo nos oferece, irmãos, se não é exatamente o mesmo? Nós o vendemos. Ah, você acha Judas maldoso? Nós somos todos Judas. Todos Judas. Nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Nós o entregamos à cruz do Calvário. É isso que o texto de Atos diz. Nós somos os responsáveis verdadeiros pela morte de Cristo, porque o que Ele levou lá sobre si foi o meu pecado, então quem o colocou lá fui eu. Mas eu morri com Ele. E Ele disse, eu trabalhei por vós. Vocês não puderam angariar a sua própria salvação, como tentou Adão, e vimos isso ontem, lá no Éden. Mas o cordeiro foi morto. E agora, tudo que eu tenho é vosso. Eu vos sustentarei. E a relação que estava quebrada, não arranhada, completamente quebrada. Agora a reconciliação. Mas não é Benjamim que vai a José. Não são os irmãos que vão a José, percebe? É José que se revela. É José que se lança no pescoço do seu irmão. Como é que nós vamos nos reconciliar com Cristo, se Ele antes não nos reconciliou consigo mesmo? Como um bom irmão mais velho, ele se lança no pescoço de Benjamim e chora. Você imagina o que é que ele pensou? Benjamim já era um rapaz, agora ele viu um bebezinho. A mãe deles morreu no parto de Benjamim. Você imagina que eles lembraram de Raquel? E que o choro tinha a ver com a mãe. Nossa mãe morreu para te dar a vida. Nós vamos ver o nosso pai. Benjamim, nós vamos ter o que nós nunca tivemos antes. Nós vamos conviver.
Tudo isso estava ali embutido, embrulhado no choro de José com Benjamim. O que é que a tua casa não viveu mais depois das muitas brigas que vocês tiveram? Quem é teu Benjamim? Se reconcilia com ele. Busca aqueles que você, ao longo da vida, se afastou. Não busca mais te servir da tua família, serve a tua família. Reconcilia-te com os teus. E depois a parte mais difícil. Verso 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Até agora eles estavam calados. Não tem o que dizer. Se você foi a pessoa que pecou contra o teu irmão, contra o teu parente, não fala nada, pede só perdão. Para de tentar dar motivações tolas e se explicar. Não tem explicação. Pede perdão. Reconcilia-te. Se você é a parte inocente, não massacra. Não pisa na cana quebrada. Não tenta apagar a que ainda é fumega. Mas tem paciência com o teu irmão que pecou. Abraça-te com ele. Beija-o. Porque isso é o Evangelho. Esta é a vocação da nossa casa. Reconciliação. Porque este foi o ministério que Cristo nos deu. O ministério da reconciliação no Senhor. Não há outro. Só há um. O ministério da reconciliação para a nossa casa. Qual é a vocação da tua casa? Ter filhos é uma bênção. Conseguir crescer patrimonialmente é uma bênção. Viver aquilo que o Senhor nos dá em família, em casal, é uma bênção. Mas a principal vocação da família é o serviço. José olhou para trás no final da vida e disse: valeu a pena, eu servi os meus. O nome dele ficou registrado na Escritura como um homem do serviço que aponta para Cristo. Mas é interessante que quem vai depois à frente não vai ser mais José, mas é Judá. Sabe por quê? Porque a história continua. E virá ainda aquele que será chamado do leão da tribo de Judá. Um irmão de José. Que foi um dos invejosos. Foi deste que veio o Cordeiro de Deus. Você acha que na sua casa é impossível que aquela pessoa que não crê, creia? Então lembra de Judá. Lembra o que Deus fez na vida dele. Ele pode fazer também na vida dos teus. Corações duros, corações de pedra, eles não são quebrados não, eles são arrancados pelo Senhor. E Ele vai lá e coloca um coração de carne no lugar. Ora pela tua família. Ora pela tua casa. Serve aos teus. E ainda que você não veja agora, tenha certeza que nos planos de Deus, as suas promessas irão se cumprir. E você dirá no final, como todos os crentes sempre puderam dizer: muitos intentaram o mal contra a minha casa, mas Deus, que é bom e misericordioso em Cristo Jesus, intentou o bem, e nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus, irmãos. Oremos.
Seja bendito, ó Deus, da nossa vida. Senhor glorioso, Deus que nos ensina o caminho mais difícil, que é o caminho do serviço. Nós somos ávidos, Senhor Deus, por sermos servidos, mas o Senhor veio dar, por meio do Teu Filho, a Tua vida em resgate de muitos. Que o Senhor trate o coração do Teu povo esta noite. Que as palavras que foram ditas aqui, que não são minhas, Senhor Deus, mas são do Senhor, possam mudar os corações, transformar, Senhor Deus, o coração soberbo num coração humilde. Aqueles que estão afastados, que sejam reunidos. Os que não se entendiam, que passem a entender. Os orgulhosos, Senhor Deus, possam ser quebrantados. Que haja renovo, Senhor Deus, nas famílias esta semana. Reconciliação do Senhor. Porque esta é a vocação da nossa casa. Servimos ao Senhor e uns aos outros. Não cabe soberba no nosso meio. E que ao final possamos dizer, como José: os homens intentam o mal, mas o Senhor, que é bondoso, fez o bem para a nossa casa. Louvado seja o teu nome. Amém.